E eu queria agora focar um pouco mais assim, como é que a gente, né, eu aqui através do canal e você através da Fox, como que a gente ajuda aquele brasileiro que está no momento de talvez quer fazer uma transição de carreira ou tá repensando nisso, está buscando uma recolocação, ou quer vir para cá, etc. Né? Então acho que queria começar do mais básico, né? Primeira coisa assim, quem paga pelos seus serviços? É o cliente ou é o candidato? Então vamos supor, se eu tiver agora, falo assim, cara, eu quero trocar de emprego, né? Eu que pago pela Fox, ou se a Fox me recrutar, a Fox, o cliente que paga para a Fox? Quando a gente fala de recrutamento e seleção, quem paga pelos meus serviços são as empresas, né? Então, se você é uma pessoa que está buscando um novo emprego, eu posso te entrevistar, entender muito bem quem é você e talvez te oferecer oportunidades que façam sentido para o seu próximo passo de carreira, né? Mas eu preciso ter uma vaga em aberto ou preciso entender se existe alguma posição no mercado que realmente faça sentido para você e aí a gente entra naquele aspecto que eu coloquei da gente ir no detalhe do conhecimento do candidato para que a gente possa oferecer algo que realmente faça sentido para ele, que ele seja feliz e consiga trabalhar em alta performance. Quando a gente fala em transição de carreira, que é um dos serviços que a gente também tem, eu tenho empresas que me contratam para que eu possa dar assistência e ajudar o profissional que eles acabaram desligando para que eu possa ajudá-lo a encontrar um próximo passo na carreira dele, né? Então, e aí, nesse caso, você como candidato, como profissional, você é beneficiado por um serviço que a sua antiga empresa contratou para que eu pudesse te ajudar no seu próximo passo. O que não quer dizer que um profissional independente, se ele esteja trabalhando, se ele esteja no mercado, se ele quiser a minha assistência para encontrar um próximo passo de carreira, eu posso também oferecer. Aí ele vai pagar. Mas o que eu acho que é importante entender quando a gente fala em transição de carreira, a gente faz um trabalho para que a pessoa faça a gestão da carreira dela. A ideia é que depois que você tenha esse tipo de serviço de transição de carreira, que ela nunca mais precise de nenhum serviço de outplacement na vida dela, porque a gente vai ensiná-la a fazer a gestão da carreira, a conseguir se conectar com as pessoas que vão poder oferecer uma nova oportunidade para ela. Então a ideia é que você ter um emprego ou ter um próximo passo definido, ele parta muito mais das ações que você vai ter, da gestão da carreira que você vai fazer, do que efetivamente só mirar numa próxima oportunidade. Porque existe uma grande diferença entre eu te arrumar um emprego ou dar continuidade na tua carreira. Então, te arrumar um emprego talvez seja uma tarefa mais simples do que dar continuidade no desenvolvimento da tua carreira. E aí a gente vai ter que olhar aspectos muito mais profundos, muito mais detalhados, para que a sua carreira continue no desenvolvimento que você espera. Então, e é esse o trabalho que a Fox faz. Entendi. E aí eu assumo que nesses teus 20 anos aí de carreira como headhunter, tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos, você já entrevistou centenas de pessoas, se não milhares, né? Não sei se tem um número aí. Mas eu tenho curiosidade de saber o seguinte, qual que é o principal ou as principais diferenças entre um executivo brasileiro e um executivo americano, né? Porque muita gente acha que está no Brasil e é acostumado, né, com uma cultura, com um jeito de trabalho, e chega aqui e sei lá, e não entende ou não se adapta, etc. Tem alguma, né, quais são as principais diferenças que você vê? Primeiro, é a forma como as pessoas se relacionam. Eu acho que aqui nos Estados Unidos é muito mais profissional do que pessoal, né? Então, essa é a primeira questão que qualquer executivo brasileiro precisa levar em consideração quando ele muda para os Estados Unidos. Obviamente vai depender de como ele vem, qual cargo ele vem, né, qual a posição que ele chega aqui, e isso faz uma diferença muito grande, tá? Por que eu estou falando isso? Porque experiência própria, eu trabalhei no Brasil numa multinacional liderando toda uma operação e eu tinha um relacionamento muito próximo com as pessoas que trabalhavam comigo, né? Sejam meus líderes ou meus pares, as pessoas que reportavam para mim. Então isso me dava uma certa tranquilidade. Então você poder falar na hora do almoço, almoçar junto, falar do jogo do seu time
que foi no final de semana, falar sobre política e aspectos que, né, que não tem muito a ver com o trabalho, mas que ajuda no ambiente, ajuda até para você poder lidar com as coisas mais difíceis. Quando você vem para os Estados Unidos, eu particularmente parecia que todo dia era meu primeiro dia, porque você não tinha uma conexão muito forte entre as pessoas, é muito profissional. Então, eu tenho a minha função, você tem a sua, a gente conversa enquanto a gente tem ali as nossas questões profissionais e não passa muito disso. É raro você passar disso. E você tem que entender. Mas posso te interromper e talvez assim, até te desafiar um pouco, porque assim, será que isso realmente é profissionalismo ou será que é a gente como brasileiro a falta de um conhecimento mais profundo da cultura? Por que eu estou perguntando isso? Né? Porque estou aqui há quase 10 anos e eu também vejo, né, as pessoas falando na segunda-feira, falando de como foi, né, o jogo de American Football, como foi o college football, que no Brasil não existe. Então, assim, eles têm esses assuntos, né, que eu não tenho. Eu, como brasileiro, não tenho, né? Eles falam sobre o cara do beisebol que trocou de um time, quantos innings ele fez. Eu nem sabia que era um inning, né? Então, assim, acho que essas coisas existem. Eu só não me inseria porque eu não sabia do que estava acontecendo. Qual a sua reação a isso? Na verdade, eu acho que tudo é uma questão de, como que eu posso te dizer, adaptação à forma como é comunicado as coisas, a forma como você se relaciona. O brasileiro, ele é muito mais emocional, ele é muito mais, que tem muito mais calor humano. Então, a forma dele se comunicar, ou talvez comunicar a mesma coisa, ela é diferente e faz falta às vezes. Ou pelo menos você estranha. Então, você pode, sim, você vai olhar num ambiente corporativo nos Estados Unidos, pessoas falando sobre o beisebol, sobre o futebol americano, sobre o college football, eles vão falar. Mas a forma como eles falam, ela é diferente.